Olá, sejam muito bem-vindos ao vosso programa da tarde favorito. A minha primeira convidada de hoje é a artista visual, investigadora e cineasta Mónica de Miranda. Ela que é autora do filme Caminho para as Estrelas, obra inspirada no título de um poema de Agostinho Neto. A produção foi exibida nas Bienais de Veneza e Berlim e ganhou também um livro com fotografias e testemunhos. Nós vamos conhecer este grande projeto da Mónica, com a Mónica, claro. Olá, Mónica. Bom dia. Bom dia, boa tarde. Boa tarde, obrigado por me terem convidado a estar aqui. Obrigado nós por ter aceito, você aceitou o convite. Prazer. Como é que está? Tudo bem. Tá. Mónica, esta obra, O Caminho para as Estrelas, já teve em exibição na Gulbenkian, cá em Portugal. Né? Teve também a oportunidade de participar na Bienal de Veneza e na Bienal de Berlim. Como é que surgiu, esta é aquela pergunta clássica, né? Como é que surgiu a ideia de pegar neste poema de Agostinho Neto e transformá-lo nesta obra? Então, esta obra, ela apareceu durante a pandemia. Foi escrita, aliás, um pouco antes da pandemia. E era para ser gravada durante a pandemia e não conseguimos fazer, demorou 2 anos. Mas ela surgiu por as minhas múltiplas viagens a Luanda, e um dos lugares que eu costumo ir para me retirar um pouco da azáfama de Luanda é o Rio. E por passar algum tempo nesse rio, na Barra do Kwanza, a história foi surgindo, e principalmente porque é um lugar de uma beleza incrível. Só que quando constatamos tudo o que é aquela beleza, mas para além disso há uma história que está ali escondida, não é? Eu queria contar essa história que se vê para além do que é visível hoje, o passado do lugar, a sua força espiritual, e foi isso que me levou a escrever o filme. Foi escrito o argumento também com a Yara Monteiro, a escritora angolana. Para além disso, eu estava a fazer pesquisa dos movimentos de libertação, principalmente a luta de libertação no feminino, ou seja, a importância do papel das mulheres na luta de libertação em Angola. Fala-se pouco disso, não é? Fala-se muito pouco. Quando se fala da libertação, fala-se muito pouco do papel que as mulheres tiveram nesse processo, não é? Sim, são quase vozes que estão atrás, mas que não há um reconhecimento propriamente. E então, a partir dessa pesquisa, ao mesmo tempo estava a escrever um livro com a Zia Soares que se chamava A Carlota. E para além dessa referência literária, ou múltiplas referências literárias que a obra tem, ela tem múltiplas camadas. Essa designação do Agostinho Neto, não é? Que aponta para uma cosmologia, um outro lugar, um lugar de libertação quando havia uma opressão colonial. Mas, para além disso, há um livro que inspirou bastante a obra, que foi de um jornalista de guerra polaco, Ryszard Kapuscinski, O Último Dia de Vida, Angola, 1975, onde ele descreve a saída dos portugueses de Angola e de Luanda, onde fica a cidade quase fantasma. Depois dessa descrição, ele vai para dentro do país fazer a reportagem de guerra e encontra uma personagem que é a Carlota. A Carlota é, na verdade, uma personagem que pouco se sabe, que ficou, de certa forma, tomou a sua forma e a sua importância idealizada a partir do livro, deste livro do jornalista, mas há pouco que se sabe sobre ela. Na verdade, eu dei vida a esta personagem, e a personagem que é a Carlota, que é uma história contada no feminino, para trazer essas histórias ainda não contadas na luta de libertação pelo feminino. Ela vai numa viagem do nascer do sol, do início do rio até ao final, até ao Atlântico. E na sua viagem ela vai olhando para as margens do rio e vai tendo visões, vai se confrontando ela própria, não só com a história de Angola, mas também com a sua própria história. É um processo de individuação, não é? Um processo de descoberta pessoal, espiritual, e ela confronta os seus próprios fantasmas. Há uma outra personagem que é a Sombra, e vai tendo várias
várias narrativas e desafios na sua viagem que a vão transformando. Esse rio também em si traz muitas histórias, como a água, não é, que se vai moldando às suas margens. Chama vários lugares da história e da memória, mas também do seu estado espiritual e emocional. E há mais personagens também com que ela vai se cruzar, não é? No caso da criança, do soldado e tudo mais. Sim. Mas esse rio já tinha uma importância para si, para a Mónica, não é? Sim. O seu sorriso faz denunciar que eu fosse dizer algo Ok. no futuro, mas acho que não. E ele perguntou, o Rio já tem uma importância para si, não é? Porque no início da conversa disse que é um lugar para onde vai quando quer se isolar da azáfama. Quando estava a criar a obra, quando estava a escrever, em algum momento, isso é curiosidade de quem às vezes escreve também, em algum momento o que é que estava de si ali? O que é que estava do seu refúgio naquela travessia daquela personagem? O que é que tinha da Mónica, a cineasta, a autora, que também olha para aquele rio com um certo simbolismo? Sim, para além da cineasta autora, tinha uma história biográfica e a personagem tem assim muitos arquétipos, não é? Tem o arquétipo da guerreira e o arquétipo da mãe, a mãe solteira. Então tem um pouco dessa minha biografia e dessa minha história e de como nós temos que lutar quase 2 vezes para chegar aos mesmos lugares, não é? Então tem toda essa carga biográfica. Já partiu com essa carga quando começou a escrever a obra, ou à medida que foi escrevendo foi... Como artista visual, eu sempre escrevo as obras do meu lugar, embora eu chamo-lhe fabulações críticas, ou seja, elas vêm de um lugar que é documental, são histórias... porque todas as personagens, embora elas sejam ficcionadas, nós temos 2 militares que se juntam, temos a sombra, ou seja, elas para além de revelarem estados emocionais, não é, e psicológicos, elas são ficções que têm uma base real de um lugar que me situa culturalmente e de toda essa história, não é, que nós temos. Ela tem vários tempos também. O Caminho para as Estrelas, embora fale da memória, depois há um astronauta, não é, que aparece no filme e é de certa forma apontar para esse outro lugar, para um lugar onde nós nos podemos transmutar para além de um lugar que nos prende ou que não nos deixa ser nós próprios em qualquer estado nosso, não é? A todo um nível mais amplo de nós, em qualquer função que nós estejamos, ou como mulher, ou como africana, ou como um ser humano, não é? E também essa relação do corpo humano com o corpo natureza e conseguir haver uma referência de como a colonização ela não foi só das pessoas, mas a colonização ainda existe, que é a colonização da própria terra e da natureza. E aí é que nós temos que começar a tentar descolonizar esse espaço, porque há uma monocultura de saberes, não é? E uma monocultura, a própria terra, estamos a extrair tudo que é dela. E a terra, ela tem ciclos como o ciclo feminino, e ela é muito contada no feminino. E há ciclos e todo um outro... tentar ter um outro olhar sobre esse espaço, porque quando nós olhamos para o rio, a natureza está sempre lá presente, ela é protagonista. Mais de qualquer outra personagem, a natureza está-nos sempre a falar. E é essa relação que eu tenho com esse espaço. Que e a natureza fala forte. muito consigo? São sempre lugares que eu vou para me inspirar. É onde eu consigo escrever mais do que na cidade. Não é? Mas esta obra foi escrita onde? Foi escrita cá ou foi escrita... Ela foi escrita entre vários lugares, mas eu vou dizer que revelar que a minha forma de escrita não é muito convencional no cinema, embora agora esteja a escrever guiões onde a escrita é o lugar onde se começa a pensar a obra. Eu começo pela fotografia, ou seja, houve uma série de... Começo quase pelo storyboard, começou fotógrafa também. Havia uma série de imagens das minhas viagens que eu fui tirando
E essas imagens eu fui compilando e fui tentando, de certa forma, contar uma história com elas e comecei a desenhar personagens em cima das imagens. Por isso, para mim, a localização dos lugares é super importante. Muitas das vezes escrevemos a história e depois temos que encontrar o lugar. Eu é o contrário. Visualiza primeiro o lugar O lugar dá-me a história. É o lugar que eu encontro que me dá a história. Quase todos os filmes que eu fiz até hoje é o lugar que eu quase que tenho que ouvir o lugar, não é? O que é que esse lugar me está a dizer e depois, a partir de uma investigação do que é que está lá e de um contacto direto, deixar que as personagens surjam, porque estas personagens também estão no Rio, não é? Então não se sente capaz de escrever sobre o desconhecido? Capaz de? Escrever sobre o desconhecido. Escrever sobre desconhecido. O desconhecido surge nessas imagens também, porque quando eu pego numa imagem que é do real e desenho por cima dela e trago uma outra força que não se vê, porque na paisagem, nós quando olhamos para aquela paisagem só podemos olhar para aquilo e ver só beleza, não é? Mas principalmente um outro trabalho que eu fiz que era o panorama, que está bastante ligado a este, quando estive em Malens, que vê-se uma beleza incrível à volta da queda de Calandula, mas essa beleza só está lá porque houve guerra e a natureza foi protegida, ou seja, havia minas por todo lado, por isso não se conseguia pisar fora do trilho. E então aquela beleza que está toda lá, ou seja, é quase perversa, não é? Ver essas margens todas quase em estado virgem e nós perguntamos, uau, há uma outra força que está ali, tudo aquilo que nós vemos ou as coisas que nós vemos num tempo, elas têm mais carga que vem para além desse tempo. E a mim interessa-me, eu adoro escrever sobre desconhecido. E Angola é o seu lugar predileto para criar? Tem sido, Seja do não ponto de vista é, físico, seja do ponto de vista não é um manual, de imaginário. não é? De ser aquele lugar, não é norma, mas tem sido um dos lugares que eu tenho criado as minhas obras, mas não só, em Lisboa também. Eu crio muito a partir dos lugares que eu tenho uma relação. Não é? Claro que Angola tem sido um lugar de referência, já fiz várias coisas em Lisboa, mas que têm todas a ver com essas histórias que eu encontro dos lugares que têm uma relação comigo, ou com, não só comigo, mas, ou seja, nós somos de certa forma os espelhos dos outros e os outros são o nosso espelho, então como é que nós podemos contar uma história a partir do pessoal, mas o pessoal também é político, né? Como é que falar de questões mais latas a nós próprios? Há bocado a Mónica falava do seu fascínio com a fotografia, da sua ligação com a fotografia e do como a fotografia influencia a sua criação, né? De como vem dela, vem de fotografia para depois para a escrita. E é a conta disso que surge este livro, que faz este livro, que é... Sim, Estão presentes fotografias, não é? Sim, esse livro foi uma exposição que se chama Não Mais com Memória, mas com o Seu Futuro, que foi um livro catálogo da exposição que foi apresentada na Bienal de Veneza. Mas está ligado a este filme, não é? Está ligado ao filme. Para além do filme, a curadoria foi da curadora angolana Paula Nascimento e, em conjunto, fizemos um projeto que teve também apoio da Gulbenkian, onde havia uma instalação mais escultórica com um texto do próprio filme e depois havia uma instalação fotográfica com as três gêmeas que fazem a capa do livro, que é um póster que sai e que é uma obra. São três gêmeas? Sim. Okay. E elas, de certa forma, elas olham para uma triangulação do lugar e do tempo e do espaço, não é? O passado, presente e futuro, que são os tempos que o filme percorre e a interligação entre eles. E também essa parte de mais cosmológica, de entender o ecossistema em relação entre nós e o nosso meio ambiente.
neste lugar o Kwanzi e a história que carrega, não é? Mas os nossos corpos também são os lugares que carregam as nossas memórias e as nossas histórias. E os nossos tempos, um tempo que vai para além do nosso próprio tempo, não é? O que é que nós carregamos de gerações passadas. Assim, interessa-lhe mais criar desta forma, olhando para aquilo que foi o passado e de que forma é que esse passado influencia o seu, ou o nosso futuro e presente. Daquilo que eu vou ouvir e daquilo que eu fui observando da sua criação, passou-me essa ideia. Posso estar errado. Sim. Mas interessa-lhe mais isso? Ou... Interessa uma relação entre os vários tempos. Acho que não podemos ficar fechados numa memória ou numa história, até porque há histórias que não nos fazem bem, não é? Mas elas fazem parte de nós. É importante reconhecê-las, como a história da colonização, que de certa forma está ali e criou o espaço, não é? O espaço que nós ocupamos hoje no presente, mas de tentar transmutar esses lugares e reimaginar e criar novos lugares. Ou seja, eu acho que há duas formas de nós estarmos na realidade, não é? Ou nós, principalmente quando estamos num lugar de resistência ou político, de contestar certo tipo de estruturas de poder, não é? Quer seja o patriarcado ou sistemas mais opressores, que é ou nós criamos sistemas alternativos e criamos o nosso próprio espaço, ou então às vezes lutar por dentro é mais difícil. Por isso, para mim, o ato de fazer filmes é uma forma de criar o meu próprio sistema de reflexão e de haver uma reflexão mais política sobre temas às vezes difíceis da nossa história, mas que é mais fácil, não é, abordá-los. Eu costumo dar sempre o exemplo da Medusa. A Medusa, se nós olharmos para ela, ela transforma-nos em pedra. É mais fácil com um espelho matar a Medusa, não é? E manter-nos vivos. Sim. Sim. Eu fiz também esta pergunta do espaço, porque já na sua outra obra, A Ilha, também está presente esta coisa do espaço, não é? Porque a ilha também tem isso, é um espaço onde as pessoas podem entre a ficção e a realidade, não é? Em que há vários personagens que podem criar a partir desse mesmo espaço que vai da ficção à realidade. Portanto, é isso, está muito presente nas suas obras, essa coisa do espaço e da criação e de como olhamos para os espaços e aquilo que podemos fazer com ele. Sim, sim. O que é que esse espaço nos diz, não é? Porque a ilha, na verdade, conta a história da Ilha dos Pretos, que teve também inspiração numa obra literária de investigação da Isabel Castro Henriques, que é Os Pretos do Sado, que é uma história ainda não muito contada e que refere-se à presença negra em Portugal. E a partir desse lugar, não é? E desse lugar que existiu no passado e que de certa forma foi uma história apagada, eu acabo por dar vida a essa história. E eu chamo-lhe, e é uma referência também à filósofa Hartmann, que é de fabulação crítica, que é como é que a nossa história foi contada numa perspectiva, mas há muitas omissões na história, quem é que a conta? Então, a fabulação, ela diz que os artistas, a partir da fabulação crítica, eles têm um poder, a partir da sua poesia, de criar o que foi omitido, não é? Então, este filme teve na competição portuguesa do DOC, como documental. No entanto, ele tem muita ficção, mas ele tem uma carga documental grande, embora seja ficção, não é? Como é que às vezes a ficção conta-nos mais da realidade do que a própria realidade? Quem é que escreve a história? Há coisas que nós, como artistas, conseguimos contar e dizer que nos próprios livros de história, não é? Vamos ler os livros de história de Portugal que omitem a presença negra em Portugal. E sempre teve... Quando é que começou a ganhar, a ter
noção dessa omissão? Foi muito cedo, quando é que começou a ter noção de como a forma como a história é contada tinha influência na forma como nós íamos viver as nossas vidas, não é? Quando é que teve noção disso muito cedo? Acho que a experiência da escola, não é? Crescer em Portugal, a experiência da escola e o que é que nos é contado na escola, que é, lá está, essa monocultura de conhecimento, que é só quando uma é que versão da a vontade história. de contar a sua verdade dos factos? Que não é a sua, mas a verdade dos factos, uma parte dela. Sim. É quase como respirar, não sei quando é que surgiu, está comigo. Não sei quando é que dei o período, não é? Quando é que não é? Ou quando é que faz parte de. Mas foi automático? Ou foi uma coisa automática? O ganhar noção de falta aqui algo, há a vontade de fazer aqui algo. Acho que é mais a questão de não conseguir haver um lugar onde eu consiga pertencer e então tentar criar sistemas para contar a minha história. Acho que foi no mais quando cheguei, eu estive em Londres durante bastante tempo e quando cheguei a Portugal e queria contar a minha história e não sentia que havia um sistema no contexto artístico na altura que eu cheguei, que na realidade se conseguisse relacionar ou entender o que eu estava a fazer ou que houvesse um espaço para isso. Por isso, sempre de um lugar de resistência, mas também de tentar, não é, criar um outro lugar. As obras que tenho feito têm falado sobre isso. Em 2016 fui nomeada para o Novo Banco como artista emergente. Na altura não estava tão emergente assim, já tinha alguma carreira, por isso também dá para haver uma reflexão sobre porque é que é tão tarde que nós somos nomeados, não é? Quando já tinha uma carreira sólida com mais de 10 anos. E quando fui nomeada, eu escolhi de propósito uma obra para apresentar, que foi a Circular do Sul. Não sei se tem aqui imagens sobre a Circular do Sul, mas a Circular do Sul é uma história que eu encontrei quando cheguei a Lisboa, que tem a ver com a Estrada Militar. A Estrada Militar foi uma estrada que foi construída à volta de Lisboa no século XIX para defender as invasões a Lisboa contra as invasões francesas e inglesas. Na altura da descolonização, essa estrada militar acabou por ser ainda uma fortaleza, porque é onde os imigrantes todos começaram a construir as suas casas. Por isso os bairros Cova da Moura, Estrela da África, Azinhaga dos Besouros, todos que nós conhecemos, onde está a população africana, está na estrada militar. Ou seja, ainda temos uma grande fortaleza na própria cidade de Lisboa. E quando eu tive um espaço como o MAT para contar essa história, como artista emergente, eu queria que a minha obra contasse a história de Lisboa, para que não queria que fosse de Angola, porque eu acho que nós como artistas também temos uma função, não é? Que função é essa? Acho que se nós queremos fazer para além do nosso trabalho é de criar consciência e sobre os temas que nós estamos a abordar e sendo o tema da descolonização e colonização e toda a questão, porque também estamos numa altura onde, na verdade, falamos num movimento na América e mesmo em Inglaterra, movimento negro, que aconteceu nos anos 80 e 60 em Portugal. Não aconteceu. E quando eu cheguei, havia coisas que já estava a fazer em Inglaterra que aqui ainda não tinham acontecido. Até as próprias associações que foram aparecendo, associações e o movimento negro, claro que já havia um trabalho já há muito tempo que foi, não é? Até na própria altura do Amílcar Cabral e de todas as pessoas que tiveram na luta de libertação e tiveram aqui na Casa do Império, já havia, não é?
essa luta por um lugar e toda essa história, e nos anos 90, com o hip-hop e tudo isso, mas que não houve nas artes, na realidade, o que aconteceu em Inglaterra ou na América. Então eu acho que tem que haver um espaço, e nós como artistas temos que criar um pouco esse espaço através também da nossa obra, de fazer uma referência ao lugar, não é? Porque para também não sermos aquele artista africano que vai trazer coisas da África, ou seja, há uma série de estereótipos que nós temos que também estar conscientes de não perpetuá-los, não é? Sim, exato, através de uma obra que também se relaciona com o espaço. Mónica falou, e nós estamos já a fechar, falou da sua passagem por Londres, e ele perguntar o que é que essa passagem por Londres fez por si e pela sua obra. O que é que está presente na obra que cria nos dias de hoje? A passagem por Londres criou-me como artista. Sim, é a pergunta para que a Mónica pudesse rir. Sim, criou-me como pessoa, como artista. Também me ensinou imenso, porque Londres é uma cidade com muitas camadas, é difícil, não é? Também não é enorme. E todos os movimentos alternativos e independentes que eu fiz parte, principalmente nos anos 90, eu vivia em Brixton, a sul de Londres, e Peckham, onde estávamos a falar que havia um movimento alternativo, de artistas que se juntaram e que não conseguiam chegar a estruturas. Estamos a falar, eu tinha 20 anos, não conseguíamos chegar a estruturas, principalmente por sermos estrangeiros, estruturas artísticas, e onde nós criávamos os nossos próprios espaços, as nossas próprias histórias, e fazíamos exposições alternativas. Toda essa experiência que eu tive em coletivos de artistas foi essencial para depois chegar a Portugal e sentir que não tinha um espaço, e criar o espaço, o Hangar, também, que é um espaço que não falamos, mas o Hangar, que é um espaço que eu criei de artistas. Não sei como é que era quando se deu essa mudança, quando veio para cá, mas hoje em dia o que eu vou observando é que, de facto, já é essa mentalidade e esse espírito nos jovens criadores, jovens artistas que vão surgindo nos dias de hoje. Já tem essa mentalidade de que tem que ser dessa forma, tem que ser eles a criar os seus próprios espaços. Sim. Vamos ver no conjunto de jovens. Estamos a assistir bastante a isso. Essa emancipação do conjunto de jovens negros que já tem essa... E criam as suas associações como estruturas que têm mais poder, que não é só uma voz individual, mas que se juntam em coletivo para realmente terem espaço e terem acesso a uma série... O que é que isso faz sentir? O que é que isso faz sentir? Dá esperança? Acho que é ótimo, sim. Não é? Sim. É ótimo que isso esteja a acontecer, e cada vez mais neste momento há realmente algo a borbulhar, não é? De várias vozes, com uma multiplicidade de relações com outros espaços que estão a conseguir conquistar um espaço em Lisboa. Mónica, este filme Caminho para as Estrelas, para fecharmos mesmo, para encerrarmos, é possível vê-lo? Ou já não? O Caminho para as Estrelas. O Caminho para as Estrelas, neste momento, não vai ser exibido em Portugal. Ele foi lançado na Gulbenkian, faz parte agora da coleção da Gulbenkian, por isso não sei quando é que eles vão mostrar. Eles têm uma edição, no entanto, é um filme que está a circular. Ele vai estar em exposição este ano noutros espaços, mas internacional, na Finlândia, vai ser apresentado em fevereiro, mas não tem exibição marcada ainda este ano aqui para Lisboa. Quem viu, quem não viu, viu-se, não é? Mónica, obrigado. Obrigada eu pelo convite. Foi um gosto tê-la cá. O gosto foi meu. Até à próxima. Até uma próxima.